Ouça com atenção, porque vou dizer algo que provavelmente vai irritar metade da internet. Mas alguém precisa ter a coragem de ser o mensageiro da realidade crua. Sabe o que eu vejo quando olho ao meu redor hoje em dia? Homens de valor, homens bem-sucedidos, homens com boa aparência, inteligentes e com a vida minimamente organizada, escolhendo o isolamento. Eles estão sentados sozinhos por anos, não meses, anos. E antes que você comece a preparar seu comentário cheio de indignação, deixe-me te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você viu um casal genuinamente feliz com menos de 35 anos? E eu digo genuinamente feliz, não aquela felicidade plastificada para o Instagram. Pense bem, eu espero. Você não consegue se lembrar de muitos, não é? E existe uma razão lógica para isso. Nós criamos um mundo onde estar sozinho tornou-se a escolha mais racional para a maioria dos homens. Não é necessariamente a escolha desejada, mas é a racional. É como escolher caminhar sob o sol em vez de entrar em um carro que tem 70% de chance de sofrer um acidente fatal. Você entende o que estou dizendo? A matemática dos relacionamentos modernos simplesmente parou de fechar. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança, porque devemos estar prontos para o que cai sobre nós de forma inesperada. Hoje, o que cai sobre o homem é um fardo emocional e financeiro que não oferece retorno. Se você sente que o jogo está viciado contra você, comente a palavra realidade, para mostrar que você acordou para o que está acontecendo. Imagine que você está em um cassino e há uma mesa especial. Para se sentar, você precisa apostar todas as economias da sua vida, sua estabilidade emocional, metade de seus ganhos futuros e sua saúde mental. O croupier olha nos seus olhos e avisa que, historicamente, 70% dos jogadores perdem absolutamente tudo. Dos 30% que ganham, metade afirma que o prêmio não valeu o estresse. Você se sentaria nessa mesa? Claro que não. Mas é exatamente isso que os relacionamentos modernos se tornaram para os homens. E então a sociedade se pergunta, com um ar de falsa inocência, por que os homens estão preferindo ficar em casa, focando em si mesmos? Tive uma conversa com um primo na semana passada. 34 anos, ganha bem, treina pesado, se veste de forma impecável. O pacote completo que a sociedade diz que é o ideal. Ele me confessou que não sai em um encontro há 3 anos. Quando perguntei o porquê, a resposta dele foi um soco no estômago da modernidade. Ele disse que toda vez que abre um aplicativo de paquera, sente que está se candidatando a uma vaga de emprego para a qual ninguém é qualificado. A vaga exige altura mínima de 1,85 m, salário no topo dos 5% do país, propriedade em 3 cidades, domínio de 4 idiomas, o humor de um comediante de palco e a disponibilidade emocional de um terapeuta veterano. Experiência prévia em leitura de mentes é um diferencial. Aqui está o que ninguém quer admitir. Muitas mulheres se precificaram para fora do mercado. É como observar alguém tentando vender um Honda Civic de 1995 pelo preço de uma Ferrari só porque instalou capas de banco novas. Elas confundiram seu valor intrínseco com suas demandas superficiais. E quando ninguém compra, em vez de ajustarem o preço ou olharem para si mesmas, elas culpam os clientes por serem mão de obra barata ou imaturos. Sêneca dizia que ninguém é tão escravo quanto aquele que acredita ser livre sem o ser. A escravidão moderna é a busca por um ideal que não existe, enquanto se despreza o real que está diante dos olhos. Antes de continuarmos a desvendar essa arquitetura do caos, preciso falar sobre algo prático. O estoicismo não serve apenas para entendermos a dor, mas para navegarmos por ela com dignidade. Se você se sente perdido nas dinâmicas de hoje, recomendo o guia O Silêncio,
que faz ela respeitar você. É um manual sobre como retomar seu autocontrole e sua postura masculina diante do desrespeito moderno. O link está fixado nos comentários. Não é sobre jogos mentais, é sobre ser um homem que não pode ser abalado. Lembro-me de ter 22 anos e conhecer uma garota em uma cafeteria. Ela trabalhava no varejo, morava com 3 colegas de quarto, tinha talvez $200 na conta bancária, mas suas exigências de namoro eram surreais. O homem precisava ter casa própria, um carro de luxo, viagens regulares para o exterior e tempo livre suficiente para entretê-la constantemente. Quando perguntei o que ela trazia para a mesa que justificasse esse investimento, ela me olhou como se eu tivesse pedido para ela resolver uma equação de física quântica. Eu sou o prêmio, ela disse. O prêmio pelo quê? Por simplesmente existir? Essa mentalidade de participação gera troféu se espalhou como um vírus. Vemos mulheres que não sabem fritar um ovo exigindo chefes pessoais disfarçados de maridos. Mulheres que não cuidam da própria saúde exigindo atletas de elite. Mulheres com dívidas massivas exigindo milionários. A desilusão é tão generalizada que se tornou o novo normal. Mas o que acontece quando você configura um jogo onde apenas um lado pode vencer? As pessoas param de jogar. É simples assim. O homem estoico observa os fatos. Vemos nossos amigos se divorciando, perdendo o contato com os filhos, pagando pensões para mulheres que os desprezam publicamente. Vemos homens de bem sendo ridicularizados online por não serem o suficiente. Vemos os vídeos, você sabe quais, onde mulheres riem sobre usar homens para jantares gratuitos, os chamados foodie calls. Elas possuem grupos de WhatsApp, onde compartilham estratégias sobre como extrair o máximo de recursos com o mínimo de investimento emocional. Então, essas mesmas mulheres postam textos melancólicos perguntando: onde foram parar os homens bons? Eles foram para casa. Eles estão jogando videogame, estão focando em suas carreiras, estão treinando na academia com seus amigos. Lá, pelo menos, o esforço é igual à recompensa. Se você decidiu investir em si mesmo, em vez de em um sistema quebrado, digite foco nos comentários. O verdadeiro veneno nisso tudo não são apenas os padrões irrealistas. É a desvalorização completa do que o homem realmente oferece. Um homem hoje pode trabalhar 60 horas por semana, pagar todas as contas, consertar tudo o que quebra, ser emocionalmente presente e planejar encontros românticos. E o que ele ouve? Que isso é o mínimo aceitável. O mínimo. Meu avô sustentou uma família de 5 pessoas com um salário de operário. E minha avó o tratava como um rei por isso. Ela tinha o orgulho de cuidar do lar, de preparar as refeições dele, de respeitar suas decisões. Hoje, você precisa ser um magnata para receber um obrigado. E mesmo assim, o agradecimento vem com condições e cobranças. Faça um exercício agora. Abra qualquer rede social e pesquise por frases que denigrem os homens. Conte as postagens. São milhões. Agora, tente o contrário. Veja a diferença. Um lado é celebrado com curtidas e comentários de apoio. O outro é banido, deletado e chamado de discurso de ódio. Normalizamos o desrespeito completo a um gênero inteiro e depois agimos com surpresa quando esse gênero opta por não participar mais da sociedade civil. É como cuspir no rosto de alguém diariamente e depois perguntar por que essa pessoa não quer almoçar com você. Treinei um rapaz, recentemente, 28 anos, desenvolvedor de software. Um bom garoto, tímido, mas genuíno. Ganha seus 80 mil por ano, o que é um dinheiro sólido para a idade dele. Ele me contou sobre seu último encontro. Ele a buscou em casa, pagou um jantar caro no restaurante que ela escolheu. Ele tentou manter uma conversa, mas ela passou o tempo todo no telefone, postando stories sobre a comida, marcando o restaurante, mas nunca mencionando a existência dele ali.
Ele era apenas o motorista do Uber que, por acaso, pagou a conta. No final, ela disse, isso foi entediante, e foi embora sem sequer um agradecimento. Ele gastou $150 para ser o assistente de criação de conteúdo de uma estranha. Você entende por que os homens estão desistindo, mas espere, porque a situação piora. A mesma garota que chamou o encontro de entediante postou no Instagram no dia seguinte um texto sobre como os homens não sabem mais cortejar uma mulher. Ela se perguntava onde estavam os homens românticos. A dissonância cognitiva é extraordinária. Ela transformou um encontro em um ensaio fotográfico para redes sociais, contribuiu com 0 para a conversa, mostrou 0 interesse e depois culpou o homem pela falta de brilho da noite. Isso é o que estamos enfrentando. E vamos falar sobre a questão da moradia, porque isso é crucial na mentalidade atual. É insano ver uma mulher que vive em um apartamento compartilhado com 5 pessoas, dormindo em um colchão no chão e comendo macarrão instantâneo no jantar, rejeitar um homem porque ele ainda não é dono de um imóvel próprio. É como alguém que não sabe nadar, exigindo namorar apenas nadadores olímpicos. A ilusão é astronômica. Nas grandes cidades, talvez 5% dos homens com menos de 35 anos possuem propriedade própria quitada. Isso significa que 95% dos homens são automaticamente desqualificados por critérios que elas mesmas não chegam nem perto de cumprir. A matemática não bate. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Ana. Por 5 anos, ela rejeitou todos os homens que se aproximaram. Um não era alto o suficiente, outro não era rico o suficiente, o próximo não era emocionante. Ela tinha uma planilha. Não estou brincando. Uma planilha literal no Excel com requisitos mínimos. Altura mínima de 1,80 m. Salário mínimo de 6 dígitos. Tinha que ter viajado para pelo menos 10 países. Tinha que ter pós-graduação. Tinha que dirigir um carro de um determinado valor. Ela era uma recepcionista que ganhava o piso da categoria. Agora ela está com 35 anos, entrando em pânico, baixando seus padrões diariamente como se fosse uma queima de estoque de final de ano. O que era obrigatório ontem tornou-se desejável hoje e será opcional amanhã. Mas aqui está o detalhe cruel. Os homens que ela quer agora estão namorando mulheres de 25 anos que não passaram uma década tratando seres humanos como itens descartáveis. O tempo é um juiz invicto. O pai-tempo permanece imbatível, não importa quanta maquiagem ou filtros de rede social você use. E precisamos falar sobre essa narrativa da mulher independente que foi vendida para todo mundo. Sabe o que é engraçado? As mulheres mais independentes que eu conheço, as verdadeiramente bem-sucedidas e autossuficientes, elas não anunciam isso. Elas não precisam gritar para o mundo a cada 5 minutos. Elas não colocam mulher independente na biografia das redes sociais. Mas aquelas que estão em empregos de entrada, vivendo de salário em salário e pedindo dinheiro emprestado para festas no fim de semana, são as que mais gritam que não precisam de homem para nada. É como alguém que não tem dinheiro para o ônibus dizendo que prefere caminhar por filosofia de vida. Todos sabemos que é um mecanismo de defesa. No fundo, elas também sabem. O relógio biológico é real, queiramos admitir ou não. Vejo isso o tempo todo em minhas consultorias no Estoico Cru. Mulheres aos 22 dizem que homens são distrações e que vão focar nelas mesmas. Aos 28, dizem que estão prontas para algo sério, mas apenas se ele passar em um teste de compatibilidade de 50 pontos. Aos 33, perguntam onde estão os homens bons. Aos 38, elas aceitariam qualquer um que respondesse às mensagens e não morasse com a mãe. É um padrão previsível, como assistir ao mesmo filme repetidamente. A tragédia é que elas poderiam ter tido um homem excelente aos 25, mas estavam ocupadas demais se encontrando, o que geralmente significava se perder em festas e chamar isso de autocuidado.
Os homens perceberam esse padrão. Por que um homem de 35 anos, bem-sucedido, deveria namorar uma mulher da mesma idade, que traz bagagem emocional, uma atitude defensiva, fertilidade em declínio e uma lista de ex-namorados maior que um placar de basquete? Especialmente quando ele pode estar com alguém de 25 que está genuinamente feliz em estar ao lado dele? Isso não é misoginia. Isso é dinâmica de mercado. Você pode odiar, escrever textos furiosos, chamar de injusto, mas isso não mudará a realidade. A realidade não se importa com seus sentimentos. As redes sociais destruíram a percepção de mundo das mulheres. Cada uma delas acredita que merece um homem que está no topo de 1% da pirâmide porque deu match com um deles no Tinder uma vez. Ele provavelmente era casado, usando-a para entretenimento rápido enquanto a esposa dormia, mas ela não sabe disso. Ela acha que aquele é o nível dela. É como ganhar R$ 20 em um caça-níqueis e acreditar que você é um jogador profissional de cassino. O algoritmo te mostra o que você quer ver, não o que está realmente disponível para você. Sabe qual é a parte mais triste? A maioria dos homens não está pedindo muito. O homem médio quer apenas alguém que seja agradável de se conviver, que não crie drama por coisas pequenas toda semana, que seja leal e que cuide de si mesma minimamente. Ele quer alguém que realmente goste dele, não apenas do que ele pode proporcionar. Isso é pedir demais? Aparentemente, sim. Em vez disso, recebemos mulheres que veem relacionamentos como transações comerciais, onde elas são as CEOs, e você é um estagiário não remunerado esperando por uma promoção que nunca virá. As táticas de vergonha também falharam espetacularmente. Chamem um homem de incel por ter padrões, e ele apenas dará de ombros e voltará para seus hobbies. Tentem envergonhá-lo por não abordar mulheres, e ele dirá: obrigado por me poupar da rejeição e de uma possível acusação falsa. Digam que ele não é um homem de verdade por não querer namorar, e ele rirá enquanto conta o dinheiro que está economizando. A vergonha não funciona mais porque os homens perceberam que estar sozinho não é o pior resultado possível. O pior resultado é estar com alguém que não te valoriza. É estar com alguém que te vê como um caixa eletrônico ambulante. É estar com alguém que te compara constantemente com o ex ou com influenciadores do Instagram. Lembro-me de um momento, cerca de 5 anos atrás, que mudou minha perspectiva. Eu estava em um casamento. Uma festa luxuosa que custou uma fortuna. O rosto do noivo durante a cerimônia não era de alegria, era de resignação. Parecia um prisioneiro de guerra assinando uma confissão forçada. A noiva passou a recepção inteira reclamando de detalhes insignificantes. As flores não eram do tom certo de rosa. O bolo estava doce demais. O DJ errou a versão da música. Nunca a vi olhar para ele com amor ou gratidão. 6 meses depois, estavam divorciados. Ela ficou com o anel, os presentes e as fotos da lua de mel para o feed. Ele ficou com as dívidas e a depressão, e ainda perguntam por que os homens têm medo de compromisso. Não temos medo de compromisso. Temos medo de nos comprometer com a pessoa errada que destruirá nossas vidas e sairá impune. O que muitas mulheres não entendem sobre a solidão masculina é que ela não é mais dolorosa para a maioria de nós. Nós somos solucionadores de problemas por natureza. Está solitário? Adote um cão. Ele será infinitamente mais leal. Precisa de suporte emocional? As amizades masculinas estão mais fortes do que nunca porque percebemos que não podemos depender de relacionamentos modernos para isso. Precisa de propósito? Foque na carreira, nos objetivos, em construir algo que não vá embora com seu melhor amigo. O homem adaptou-se à solidão como os humanos se adaptaram aos climas polares. Construímos ferramentas e seguimos em frente. Transformamos a solidão em liberdade. Enquanto isso, vejo mulheres na casa dos 30 e 40 tendo colapsos mentais porque estão sozinhas. Postam memes sobre vinho tentando fingir que o alcoolismo funcional é algo charmoso.
Fotos de gatos com legendas sobre serem mães de pet, frases de amor próprio que não enganam ninguém, nem a elas mesmas. Elas compraram a mentira de que poderiam ter tudo o que quisessem, na hora que quisessem. Ninguém avisou que os homens simplesmente parariam de aparecer para o teste. Ninguém avisou que a janela de oportunidade era limitada. Elas acharam que poderiam festejar pelos 20 anos, construir carreira pelos 30 e depois escolher um marido em uma prateleira como se fosse uma bolsa de marca. Surpresa! A loja fechou. Os aplicativos de namoro tornaram tudo catastroficamente pior. Eles deram a mulheres comuns a ilusão de escolha infinita. Ela recebe 500 matches em uma semana e se sente como a Cleópatra. O que ela não percebe é que aqueles homens deram like em todo mundo sem nem olhar a foto. É um jogo de números para eles. Ela não é especial, ela é apenas presente, mas essa validação vicia. Por que sossegar com um homem quando centenas estão mandando mensagens? Exceto que esses centenas não a querem de verdade. Eles querem algo casual e nada mais. Eu digo aos jovens hoje, esqueçam os aplicativos. É um jogo viciado. Você jogaria pôquer se o dealer pudesse ver suas cartas e você não pudesse ver as dele? É isso que os aplicativos são para o homem comum. Você compete contra homens que nem existem, com fotos de carros alugados e relógios falsos. E mesmo se você vencer, o que você ganha? Uma mulher que acha que está fazendo um favor ao ficar com você. Isso não é um prêmio, é uma sentença de prisão emocional. As formas tradicionais de conhecer pessoas também foram destruídas. Abordar no trabalho pode gerar uma denúncia no RH. Abordar na academia, você é um predador e sua foto vai parar em um grupo de fofoca. Abordar em um bar, ela está lá apenas pelas amigas. Abordar na rua, assédio. E então elas reclamam. Onde estão os homens confiantes? É como colocar alarmes de incêndio em todas as portas e perguntar por que ninguém entra na sala. O homem entende de investimento. Quando você investe, espera retornos proporcionais ao risco. O mercado de ações pode te fazer perder dinheiro, mas pode te deixar rico. Isso é justo. Mas os relacionamentos modernos oferecem alto risco com retorno negativo garantido. É investir em uma empresa que promete tirar seu dinheiro, te culpar por não investir mais e depois levar metade de tudo o que restou quando decidirem fechar as portas. Nenhuma pessoa racional faz esse investimento. E os padrões duplos são onipresentes. Uma mulher pode ter exigência de altura e ninguém diz nada. Um homem tem preferência por peso e é chamado de superficial ou gordofóbico. Uma mulher quer um homem rico e ela sabe o seu valor. Um homem quer uma mulher jovem e ele é chamado de predador. Uma mulher não namora homens baixos e é a preferência dela. Um homem não namora mães solteiras e ele é imaturo ou não aguenta uma mulher de verdade. O jogo é manipulado e as regras só se aplicam a um lado. Isso tudo criou uma geração de mulheres que acredita que merece o mundo sem esforço e uma geração de homens exaustos de um esforço que não gera frutos. O que achamos que aconteceria? É causa e efeito básico. Um estudo legítimo mostrou que as mulheres classificam 80% dos homens como abaixo da média em termos de atratividade. Pense nisso. Como 80% pode estar abaixo da média? Matematicamente impossível, mas mostra o nível de delírio coletivo. A mulher média hoje olha para o homem médio e o vê como alguém inferior. Os homens que realmente têm sucesso com as mulheres hoje em dia possuem algo em comum. Eles pararam de se importar com a opinião delas. Eles internalizaram que a validação feminina no mercado atual não possui lastro na realidade. Eles observam o caos emocional e as exigências descabidas com a mesma frieza de quem assiste a uma tempestade através de uma janela blindada.
Ironicamente, essa indiferença estoica atrai mais atenção do que qualquer cuidado genuíno jamais atrairia. É uma piada de mau gosto do destino. Os homens que seriam parceiros estáveis e protetores tornaram-se invisíveis, enquanto os homens que as tratam como descartáveis estão em alta demanda. Mas aqui está o ponto sobre as consequências. Elas são indiferentes aos seus sentimentos ou às suas desculpas. As mulheres que agora cruzam a fronteira dos 40 anos estão aprendendo isso de forma amarga e solitária. Todos aqueles homens que elas rejeitaram com desdém aos 20 e poucos anos agora estão casados com mulheres mais jovens ou estão felizes e solteiros, com dinheiro no banco e paz de espírito. Aquela atitude de superioridade que elas ostentavam, ninguém mais acha atraente. As demandas que faziam, ninguém está disposto a ouvir. O mercado falou e a resposta foi um sonoro não, obrigado. E agora elas despejam raiva sobre os homens, como se tivéssemos a obrigação de oferecer atenção após décadas de desrespeito sistemático. Não existe uma solução mágica para isso. Como sociedade, estamos colhendo o que plantamos. As mulheres dificilmente baixarão seus padrões irreais até que seja tarde demais para construir algo sólido. E quando esse momento chegar, os homens não estarão mais interessados. Por que um homem participaria de um jogo onde as regras mudam conforme a conveniência do adversário? A taxa de natalidade continuará despencando. A solidão continuará subindo como uma maré imparável. E daqui a 20 anos, olharemos para o dia de hoje como os bons tempos, em que pelo menos algumas pessoas ainda tentavam se entender. Se você busca o conselho do estoico cru, entenda o seguinte: foque inteiramente em si mesmo. Construa sua riqueza, sua saúde física e sua clareza mental. Se uma mulher entrar em sua vida e realmente agregar valor, excelente, desfrute com cautela. Senão, você não perdeu nada e salvou absolutamente tudo o que importa: sua dignidade. Para as mulheres que ainda conseguem ouvir além do eco das redes sociais, a pergunta é simples. Seus padrões são baseados na realidade ou em uma fantasia de filtros do Instagram? A maioria não ouvirá. Elas nunca ouvem até que o silêncio do apartamento vazio se torne ensurdecedor. Este ciclo continuará até que a dor da realidade supere o prazer da ilusão. Continuará até que as mulheres percebam que ter padrões é vital, mas ter padrões delirantes é autossabotagem pura. Continuará até que os homens entendam que algumas mulheres valem o esforço, mas a maioria não vale o risco. Talvez um dia a sociedade admita que os caminhos antigos não eram apenas sobre opressão, mas sobre funcionalidade e respeito mútuo. Talvez nossos avós soubessem de algo que nossa arrogância moderna tentou apagar. Deixe-me contar uma última história sobre essa loucura. No mês passado, eu estava em um bar com alguns amigos. Havia um grupo de mulheres ao lado, na casa dos 30 anos. Elas falavam alto, reclamando que não existiam mais homens decentes. Uma delas abriu um aplicativo e começou a mostrar às amigas os milhares de matches que possuía. Ela descartava um após o outro. Muito baixo, parece pobre, esse aqui tem cara de ser chato. Ela ria da inadequação de homens que ela nem conhecia enquanto bebia um coquetel caro e se perguntava por que estava sozinha. A dissonância é tamanha que elas não percebem que o problema não é a falta de oferta, mas a incapacidade de enxergar valor no que é real. O maior crime dessa era é o que ela faz com os rapazes de 18 ou 19 anos. Recebo mensagens de jovens que já se sentem derrotados antes mesmo de começar a vida adulta. Eles veem o irmão mais velho ser triturado em um tribunal de família. Veem o pai ser tratado como um caixa eletrônico descartável e decidem que o preço do ingresso é alto demais
E quem pode culpá-los? Onde está o incentivo para ser um homem de honra em uma cultura que premia a desonra e a futilidade? Muitas mulheres vivem sob a ilusão do plano B. Elas acreditam que podem aproveitar o carrossel da juventude e, aos 35, estalar os dedos para que aquele cara legal que elas ignoraram na faculdade apareça para salvá-las da solidão. Mas esse cara não está mais esperando. Ele evoluiu. Ele construiu uma vida onde ele é o protagonista, e ele não aceitará ser o prêmio de consolação de alguém que só o procurou porque as opções melhores acabaram. A modernidade exige provisão tradicional com zero respeito tradicional. Querem que você pague a conta, mas que não tenha voz. Querem sua segurança, mas desprezam sua autoridade. Querem sua fidelidade, mas mantêm um harém de validação digital no bolso de trás da calça. É um contrato abusivo que nenhum homem consciente deveria assinar. Se você sente que é hora de retomar as rédeas da sua vida, se inscreva no Aristóico Cru e junte-se aos fortes que decidiram não se curvar. Não existe nada mais poderoso e pacífico do que a solidão de um homem que se basta. Sem dramas, sem discussões por motivos fúteis, sem montanhas russas emocionais. Você chega em casa e o silêncio é o seu aliado. Seu dinheiro é seu tempo é sagrado e suas decisões são soberanas. Isso não é ser amargurado, isso é ser livre. Se uma mulher não consegue respeitar essa liberdade e contribuir para a sua paz, ela não merece um segundo da sua atenção. Os homens estão ficando sozinhos por anos, sim. E estamos descobrindo que entre uma guerra constante e uma paz solitária, a paz sempre será a escolha do sábio. O mercado mudou e nós nos adaptamos. A pergunta que fica para o outro lado é: vocês estão prontas para as consequências da própria soberba? Porque a realidade, meu amigo, nunca perde um round.